Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande festa, né? E Deus preparou hoje para eu ministrar a palavra de Deus aqui nessa grande festa. E eu levei 6 anos aqui sentado no banco, esperando o dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus preparando. Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus. Louva a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me deu mais uma vez, depois de mais de 6 anos, ministrar a sua palavra. Glória a Deus. Louva a Deus por tudo. Louva a Deus também pela vida do profeta, pela vida do nosso pastor, homem de Deus, que durante esses 6 anos esteve cuidando dessa humilde ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus também pela vida desta igreja abençoada, que durante 6 anos esteve orando por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Lembram que passava às vezes na rua e uma irmã dizia saudade, irmão. A minha irmã dizia saudade, irmã Daildo, daquelas mensagens. E o coração meu chega disparado. Louvado seja o nome do Senhor. Lembro às vezes quando eu estava sentado quietinho ali e o irmão me cutucava e dizia: eu quero me ver ali ainda falando de Jesus. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus por a vida de uma igreja que ora, por a vida de uma igreja que ama os irmãos, que torce pela vida dos irmãos quando esfria na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui, meus queridos irmãos, não é por mim, foi Jesus que me colocou aqui. Falo com toda certeza, com toda garantia, foi Jesus que me colocou aqui novamente. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Alguns irmãos me perguntavam: Daildo, você não tem vontade, não tem saudade? Eu dizia: mas está tão bom ali, no banquinho sentado, está tão bom ali ouvindo os irmãos pregando. Cada dia o irmão nervoso, o irmão passando a semana, trabalhando, meditando, para trazer o pão para nós da palavra de Deus. Irmãos, ore por esses obreiros, ore por esses homens de Deus, porque para estar no altar não é fácil não, meus irmãos. Igreja do Senhor, podemos ver essa semana a igreja como está sendo impactada pela glória de Deus. Por quê? Porque nós aumentou o nosso passo de oração, nós aumentou o nosso tempo mais de devoção ao Senhor, e Deus está respondendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa minha intercessora, né? Deus ainda me deu mais um presente. Me convidou para fazer parte do grupo de intercessão, que eu não sabia que era tão bom, tão gostoso participar do grupo de intercessão, que eu acho que foi o que me ajudou eu estar aqui. Glória a Deus Deus. confirmou tudo. Eu falei: não vai ser esse ano ainda, eu acho que é no próximo. Mas porém, se o pastor me convidar, eu quero voltar para fazer a obra de Deus, para empenhar, para estar no altar do Senhor este ano. Aleluia. Mas o pastor não me falou nada. Então eu marquei, passei, parei para a ilha de Itaparica, passava no Novo Lar. E eu falei: mas se o pastor me falar alguma coisa ainda, eu desisto da viagem. E fui ali para o batismo com a irmã
E ela falou: Adailton, já está na hora, Adailton. Você é o meu presbítero, já está na hora. E eu falei: Deus está confirmando aí, Vaz. E quando eu acabei de chegar na chácara lá do batismo, o pastor Joelson Coutinho falou: quero você lá no culto de Ano Novo, em nome de Jesus. Eu falei: não. Então chegou a hora, confirmou. Quero você lá, para você tocar para o seu ministério de Deus. Amém. Glória a Deus. O ministério de Deus te deu foi um presente seu. Bem, igreja do Senhor, comece a ter mais amor. Eu peço perdão à igreja pela negligência de negligenciar o que Deus colocou em mão durante esses anos. Peço perdão à igreja, porque é um presente de Deus se responsabilizou em dizer: meu servo, aqui está o teu talento, aqui está o trabalho para você fazer, está em tuas mãos. E eu ouvi a Deus falando isso comigo, mas eu falei: não, o Senhor vai chamar outra pessoa e vai fazer. E durante 6 anos eu sentado ali, ele ministrava no meu coração fortemente: o que tu vai fazer, ninguém pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cada pessoa tem um trabalho específico. Trabalho no pastor diferente, se homem de Deus, bravo, valente. Eu gosto de homem assim, não. Eu gosto de homem frouxo, não. É por isso que eu estou aqui, viu? Eu gosto de homem bravo, para eu disputar mais ele, para a gente bater testa. Eu gosto disso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, esse ano sair da rotina, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sair da mesmice, sair da vidinha que nós vivemos o tempo todo. Nós precisamos tomar uma atitude. Tem atitude que só você precisa tomar. Eu lembro, antes de entrar na mensagem aqui, eu lembro que ontem eu tomei uma atitude aqui na igreja. Eu não sei se alguns irmãos observou, ou até não gostou, mas eu estava ali, sentado, e eu gosto de estar olhando nos olhos das pessoas. Pode olhar no meu olho, olha lá dentro do olho. O profeta gosta de olhar nos olhos da pessoa. E aí a árvore estava me empatando, a árvore estava me incomodando aqui, e eu queria olhar. E eu pensei e falei: se alguém falar alguma coisa, eu reclamar. Mas eu senti de Deus, eu falei: eu vou puxar a árvore para cá um pouquinho, para eu olhar nos olhos dos irmãos, para eu ver o brilho dos irmãos adorando ao Senhor. Aleluia. Porque na igreja, meus irmãos, o obreiro ele precisa estar atento. O obreiro ele não pode estar desapercebido na igreja, porque tem pessoas na igreja que se sentem mal, você nem percebe. Tem pessoas na igreja que o inimigo tenta dentro da igreja. Então o obreiro precisa estar atento. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. A mensagem vai falar, está em Lucas capítulo 10 e o versículo 25. Peço os irmãos para abrir as suas Bíblias. Louvado seja o nome do Senhor, que fala o título: O Bom Samaritano. Muitos religiosos passaram desapercebidos. O cristão precisa estar atento a todas as coisas, todos os detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Para mim é muito prazeroso. Depois de 6 anos, eu queria que as intercessoras, cada uma, se posicionasse aqui, né? Agora meu grupo, a minha equipe de oração. E eu quero que as irmãs continuem aí glorificando, o mesmo clima que nós estávamos lá fora, dando glória a Deus, dizendo que Jesus é bom. Aleluia. Dizendo que vai salvar pessoas nesta noite.
Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia. O pastor já profetizou aqui nessa noite. Aleluia. Vida liberta, vida curada. O pastor já profetizou. Mas a palavra de Deus ainda vai continuar te mostrando que para você ser mais abençoado, você precisa fazer como este homem que diz o título da palavra de Deus, o bom samaritano. O irmão já colocou aqui, a igreja pode ler comigo. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele me disse que está escrito na lei, como leis. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu como assim isso? E disse: respondeste bem. Quem falou isso? Jesus falou para aquele homem, o intérprete da lei, o homem que interpretava a lei, um homem que tinha muito conhecimento. Jesus disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Continua aí, irmão. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo, e vendo passou de lá, fez que não viu. De igual modo também no sinal, um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de. Continua, irmão. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo o mover-se de íntima paixão, e aproximando-se, atou-lhe a ferida, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre as suas cavaduras, levou para uma estalagem, uma hospedagem, um hotel, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou os dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastarem, eu te pagarei quando voltar. Ainda tem. Qual, pois? Quem perguntou isso? Jesus perguntou àquele homem: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E o homem disse, e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma. Glória a Deus. Quer ser cristão, meu irmão? Faz isso aí, viu? Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, quando eu falei que nós, solteiro, homem de Deus, mulher de Deus, pessoas que conheceram Jesus, precisam estar atentos. A palavra de Deus diz que o homem que conhecia as leis da Bíblia
através dos seus conhecimentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que ele perguntou a Jesus: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus começou um diálogo com aquele homem. Jesus, ele como Deus, ele já sabia o que estava no coração daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sabia o que estava por detrás, porque Jesus conhece todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Jesus começou ali um bom diálogo com aquele homem. E Jesus perguntou o que está escrito na lei, como interpretaste? E ele começou a responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ele estava certo? Sim. Ele respondeu perfeito. Ele respondeu de uma maneira que Jesus surpreendeu. Só que Jesus conhecia o seu interior. É por isso que eu falo: não brinque com as coisas de Deus. Se você estiver fazendo as coisas de Deus, faça com sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu estou aqui porque o Senhor Deus me trouxe até aqui, se eu estou aqui porque Jesus me colocou aqui com autorização do pastor Joelson, e eu vou dar o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem contar comigo. A Bíblia diz que a palavra do homem é sim, sim e não, não. O que vem após é do maligno. O irmão ainda disse: 7 horas passa aqui na minha casa, 7 horas por dia. Tem 3 aqui fazendo isso mesmo. A palavra do homem tem que ser cumprida. O homem tem que dar a palavra cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus fez isso tudo. Louvado seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondesse corretamente, faz isto e viverás. Ele continuou um diálogo com Jesus. Ele não falou não, gente. Ele disse, ele porém, quando justificasse, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é? É minha mãe? Será? É meu pai? É meus filhos? Que eu devo amar? Que eu devo cuidar? E Jesus começou a contar esta linda palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu amo Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Glória porque a Deus. Ele coloca tudo no lugar certo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estou gostando da campanha, pastor. Aleluia. O Senhor me botou para pregar logo no dia do fogo, logo no dia da unção, logo no dia que a igreja está pegando fogo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória. Quem é o meu Deus? Jesus contou a história. Havia um homem, um comerciante. Aquele homem estava viajando. Aquele homem às vezes havia trazido muita coisa, dinheiro, bens. E a palavra de Deus diz que os ladrões, os salteadores, tomaram tudo, bateram, feriram aquele homem, jogaram no chão. Aquele homem ficou massageado. Quantos cristãos estão massageados? E nós que está na igreja todo dia fazem não vir. Outros irmãos que estão aqui dando glória a Deus conosco, às vezes cai, esfria na fé, e você nunca foi lá dar um abraço e dizer: meu irmão, por que está fora da fogueira? Por que não está mais aqui conosco? Deus quer falar contigo nesta noite.
direção de Deus. Campanha, se terminasse hoje, você ia passar o ano inteiro meditando esta palavra aqui, porque Deus vai falar muito profundo contigo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele homem, meu irmão, minha igreja do Senhor, aquele homem estava caído lá. A Bíblia diz que estava com muitos ferimentos, sangrando. E a palavra de Deus diz que passou quem? O sacerdote. Quem era o sacerdote? O homem que ministrava a palavra. Não diz aqui na palavra de Deus se era qual a igreja, a denominação era na época. Está dizendo aqui o sacerdote, um homem que tomava conta de gente, um homem que pregava em igreja, um homem que dirigia igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que o sacerdote viu, passou, olhou e foi embora. O sacerdote não teve amor pela vida. O sacerdote ainda não conhecia o que é o próximo. Aquele sacerdote ainda não tinha o amor de Jesus no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ser cristão é você amar o Senhor. Ser cristão é você amar a Deus sobre todas as coisas. É você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz também que passava o levita, homem que louvava na casa do Senhor. O levita ia para a igreja andando nas pressas para cumprir o seu horário. E a Bíblia diz que aquele homem olhou também para aquele homem ali, sangrando, caído, sofrendo, e não deu ligança, empatia, e foi embora. Meu Deus, um levita, é difícil, né? Um levita que não busca Deus, um levita é uma área árdua. Eu sempre digo, é uma das áreas mais difíceis na igreja, é a área do levita, porque todo mundo para e descansa o levita o mundo inteiro, e se ele não estiver na direção de Deus, até o menino sai feio, ninguém nem fica a presença de Deus. Aqui vocês louvem a Deus e olhem para os levitas daqui. Aleluia. Os levitas daqui tem unção, tem Deus, tem vida nova. Glória a Deus. Aleluia. Eu sempre me espelho nos levitas daqui. Juízo é glória a Deus. Eu não sei isso. Eu falo, eu ainda quero ser crente lá tudo. Eita glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel em nossas vidas. Deus é fiel em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O levita foi embora. O levita não socorreu aquele homem, porque o levita estava ocupado demais. É por isso, meus irmãos, que a gente tem que aprender a quebrar protocolo. O pastor falou aqui: quebrar protocolo. Ah, está empatando aqui o obreiro, olhar os olhos dos irmãos, tira a homem daqui, volta aqui do lado, de novo, depois tu volta de novo no lugar. Não, mas não pode. Não, meu trabalho tem 10 anos que não me dá renda, mas eu não posso sair daqui não, eu tenho que ficar aqui. Quebra o protocolo. Deus está te enviando para outro lugar. Deus está enviando para você fazer outra coisa. Deus está abrindo a tua mente para você abrir o seu entendimento para fazer novas coisas. O levita não. Ele tinha que chegar no seu local. Mas a Bíblia diz que tinha quem? Mais um? O samaritano. A palavra de Deus não mostra aqui que esse samaritano era cristão. A palavra de Deus não mostra que esse samaritano ele ia à igreja. A palavra de Deus não mostra que esse samaritano ele tinha algo ligado ao cristianismo. Só diz o samaritano. É minha passagem.
E esse homem usou de misericórdia. Louvado seja o nome Aleluia. do Senhor. A igreja precisa fazer isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja precisa de misericórdia. Aleluia. De misericórdia, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui por causa disso aí que eu passei. Eu caí na mão do ladrão, do salteador. Já passei por isso. Já tive dificuldade. E eu lembro que quantos amigos chegavam lá em casa para começar a falar. Quantas pessoas chegavam lá para dialogar. Quando Deus usava um crente, usava o escravo. Quando Deus não usava um crente pentecostal, usava um crente assim que a pessoa nem diz que é pentecostal, que é do banco, que é da palavra. Deus usa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usou aquele samaritano. E a história dele ficou aqui registrada. A tua história, meu irmão, minha irmã, dessa geração, pode ficar registrada se você fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você fazer como esse bom samaritano, ele usou de misericórdia. Não adianta você vir para a igreja todos os dias. Não adianta você vir para a campanha de 10 dias dizendo que suas coisas vai resolver, que a sua vida vai melhorar, se você tiver com ódio do irmão, se você tiver inimigo da sua família, se você tiver inimigo da sua esposa, dos seus filhos. Você precisa perdoar. Você precisa amar. Você precisa ser misericordioso com ele todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É difícil, Aleluia? É. Quem mais sabe que é difícil sou eu. O ser humano é ruim por natureza. Mas, depois que o homem aceita Jesus, o amor de Deus que entrou em nossos corações, amém, igreja? Amém, igreja? O amor de Deus que entrou em nossos corações, nós começamos a amar. Olha. Aleluia! Nós começamos a abraçar os irmãos, nós começamos a dizer que Ele é maravilhoso em nossas vidas. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! É o amor de Deus em nossas vidas, minha irmã, meu irmão, igreja do Senhor. Satanás, meu irmão, ele quer destruir o homem. Ele não queria ouvir essa mensagem nunca saindo da minha boca. Nunca. Mas ele caiu, pô! Aleluia! Em nome de Jesus, e o nome do Senhor foi glorificado aqui nesse lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eita, glória a Deus! A Bíblia diz que aquele homem cuidou daquele homem sofrendo ali. Aleluia! Eu lembro que cada semana fizeram isso com meu filho há poucos dias. Muitas pessoas. Meu filho caiu da moto e ficou no chão caído e a SAMU não chegava. E juntou várias pessoas. Não, vamos ter misericórdia desse menino, vamos salvar ele. E pegou no colo, um no braço, outro na perna. E quando eu cheguei no hospital, o menino já estava sendo cuidado. Aleluia! Se não fosse aquele povo que deu socorro, quem sabe se não teria coisas bem piores. As pessoas precisam ser misericordiosas. Eu louvo a Deus que nós temos uma igreja que conhece isso. Eu louvo a Deus que nós temos uma igreja amorosa. Sempre quando os irmãos saem daqui da igreja, eu falo, mas vai voltar. Vai voltar porque a igreja metodista é uma igreja que tem amor para dar os irmãos. Coisa que a gente não acha em outro lugar. A gente não acha em outro lugar. Tem igreja aí, meu irmão, que o crente vai para a sua casa e fala, Pai do Senhor, irmão. Agora eu estou me imaginando, Pai do Senhor, como é que está, mano? Está cheio de unção aí, cheio de Deus. Mas eu fico querendo julgar, gente. Tem igreja aí que julga o povo. Se a irmã vir para cá, para a igreja, a dona Domicília já está.
A gente era os intercessores que estavam na porta ali, ó, e abençoando o povo da rua, todo mundo. E o povo se alegrando, dizendo: eu vou vir aí nessa igreja, eu vou vir aí, vou estar aqui para abençoar quem é cristão e quem não é cristão. Aleluia. E nós olhando na cara do povo e só dá a mão se for cristão. Nós estamos aqui para ser abençoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, igreja abençoada do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que aquele homem, ele colocou aquele vinho que ele estava no seu cavalo, ele colocou azeite, ele limpou aquele homem, ele colocou nos braços. Esse samaritano aqui representa quem? Jesus. Representa Jesus de Nazaré. Ele levou para uma hospedagem. Ele não teve pena do seu suor, do seu dinheiro, nem conhecia aquele homem. Mas ele disse: olha, cuida desse homem. Eu preciso viajar. Mas o que vocês gastar no meu retorno da viagem, eu pagarei. Glória a Deus. Isso é amor, meu irmão. Isso é amor, igreja do Senhor. Alegra nesta noite. Toma posse desse amor no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir o irmão para colocar também Coríntios. 1 Coríntios. Uma mensagem que fala sobre amor. As pessoas que são cristão, mas ainda não conhecem. Que nós, quando decidimos servir ao Senhor, nós precisamos amar o nosso Deus. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Bíblia diz: sede meus imitadores. O apóstolo Paulo começou de Cristo. Seja imitador de Jesus, seja parecido com Jesus. Sabemos que é difícil, mas nós nos esforçamos. Quando nós começamos a orar, quando nós começamos a buscar a Deus, Ele aquebranta o nosso coração. Ele faz de nós, igreja do Senhor, uma criança. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecimento, todos os mistérios, todas as ciências, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que eu transportasse os montes e não tivesse amor, nada. Olha aí, eu estou falando contigo nessa noite, tá? Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Tem mais. Não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ser cristão é isso aí. Ser cristão vai na contramão das nossas vontades, meu presbítero. Teólogo. Vai na contramão, meu filho Tiago. Nós sempre discutimos nós dois sobre a palavra. Vai na contramão de nossas vontades. Quando Deus entra em nossas vidas, a gente não é mais para fazer a nossa vontade, não. A irmã ainda 17 horas está aqui, eu estou esperando. Eu tenho que estar lá. Pegar a missionária, amém? Eita glória! Aleluia! Não é mais para fazer a nossa vontade. Se a mulher quiser brigar, a gente baixa o tom um pouquinho. É diferente. É diferente. Dá um pastor bravo aí. Hoje é um pastor manso, rapaz. Eita glória! É homem de Deus aí, viu? Eu lembro que um dia ele chegou lá em casa bravo. Eu falei: mas pastor,
Entendeu? Quem dizer assim, eu só papel, você sabe desse negócio, fica sendo uma palavra assim. Mas não foi do diabo, não foi eu mesmo que falei. Aí ele falou, não, eu gosto é disso. Eu gosto de lutar com gente ruim mesmo. Para ficar boa, só mesmo. Eu gosto disso. Deus botou em minha mão para cuidar desse povo mesmo. Então, pastor, é isso. É para cuidar dos bons e dos ruins. Para cuidar dos sãos e dos doentes. A Bíblia diz: alegrais com os que e chorais com os que choram. No dia que tiver que ganhar, pastor, toma com força dele. Aproveita. E no dia que tiver choro, chore com os irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A missão chama, né, benção? Deus abençoe. Alegrais com os que se alegram e chorais com os que choram. Aleluia! Eita glória! Mensagem gostosa, meus irmãos. Sem amor, nada feito. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, para nada adiantaria. Ainda que eu jogasse o meu corpo no fogo, sem amor, nada adiantaria. Porque a palavra de Deus, ela conclui a salvação, a obra de Deus conclui em duas palavras: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. 1 João, irmão, para concluir. 1 João, irmão, vai colocar. Diz aqui, a igreja do Senhor, para vocês gravar. Se alguém diz, problema Senhor, presta atenção aqui. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Alguém já viu Deus? Ninguém viu. Olha para seu irmão aí, cada pessoa olha para seu irmão aí, diz: eu te amo em Cristo Jesus. Olha para seu irmão, Senhor. Olha para seu irmão aí lá. Cada pessoa olha para o irmão aí e diz: eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz: se você não ama seu irmão, que você vê todo dia, que você toca, que você vê o rosto dele, a imagem de Deus. A Bíblia diz que o homem é a imagem de Deus. Aqui está a imagem de Deus, a criação de Deus. Se você não pode amar, não tem condição de amar, que sente o calor dele, como você vai amar a Deus que você nunca viu? Que é só de imaginação. Deus é de imaginação. Você imagina, Deus aparece. Alguém já olhou no olho de Carlinhos e viu que os olhos dele é azul? Olha lá. Se alguém não olhou ainda, começa a olhar. Olha no irmão mais, abrace ele, diga que ele é lindo, que obreiro bonito. Quantas vezes a gente passa desapercebido, gente? Ninguém nunca olhou para a gente e deu um abraço. Faça sempre isso. Abrace seu irmão, diga que ele é maravilhoso. Eu lembro que nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus botou meu amigo Gog. Nós levamos 2 anos. E ele dizia assim: Gog é um crente meio devagar. Olha o crente que Deus botou para andar comigo, um crente pentecostal, Gog. E nós subia e descia 2 anos. E ele me aconselhando. E eu doido para ir para o mundão, eu com força. E ele, Adair, e a salvação? Glória a Deus, Deus te abençoe, irmão. Homem de Deus aí, viu? Homem de Deus. Mas Gog naquela época era meio devagar. E Gog ministrou para mim 2 anos, gente. Nós andamos 5 horas da manhã ministrando. E a ministração boa, viu? Família, não, daí. Família, mesmo se você não puder dar atenção 100%, fica por perto, vai beirando, fica beirando por aí. Olha aí, conselhos, bênçãos. Às vezes Deus usa quem Ele quer.
Deus usou quem quer, Deus podia usar Romil. Não, Deus usou para quem? Claro. Romil estava cuidando aqui da igreja do sol. Verdade. Eu estou levando, estava cuidando da obra. Aleluia. Deus usa quem Ele quer para te abençoar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em nome do Senhor. Eu queria pedir ao pastor, antes de ele fazer a oração profética, eu vou fazer uma oração para orar a palavra. Amém? Quem tomou posse da palavra de Deus? Aleluia. Guarde o seu coração. Guarde, irmão Raildo, meu amigo Raildo também, que sempre ia lá, batia papo comigo, me aconselhava. Olha eu aqui. Aleluia. Eita glória! E nós vamos trabalhar esse ano, meu irmão. Nós vamos trabalhar em nome de Jesus. Nós vamos orar onde tiver evangelismo. Pode me chamar, porque eu gosto disso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo fazer a obra de Deus. Eu amo estar no meio dos crentes, porque é o povo de Deus, é o povo que Deus chamou. Aleluia! Para adorar o seu santo nome. Quem tomou posse da palavra de Deus? Só quem tomou, quem disse assim: eu não, eu posso agora. Aleluia. Eu vou perdoar aquele vizinho que falou mal de mim lá, que brigou comigo, aquele miserável. Eu vou amar ele e vou orar por ele. Viva assim, se tiver uma hora por ele, abençoa ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar, sabe por quê? Por você que ainda anda na igreja há muitos anos, 20 anos, eu tenho 20 anos de cristão, mas não tinha parado para meditar tão forte essa palavra. Você que tem 20 anos, 30 na igreja, mas ainda precisava ouvir essa palavra de Deus e dizer: eu não sou ainda um crente que eu preciso ser. Eu preciso ser mais crente. Eu preciso amar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que diz que conhece a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. Ele não está em Cristo. Você precisa perdoar mais. Quando um crente cheio de mimimi, até na igreja, eu não gosto muito de briga em igreja, eu nunca tive problema nenhum na igreja. Eu só vejo um irmão dizendo que está zangado com o outro, que está com problema com o outro. Deus nos chamou para ser santo. Deus me chamou para viver em comunhão uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o que está fraco, que o que está forte, cuide do que está fraco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Crente meninão. Vamos deixar de ser crente meninão hoje. Vamos ser um profeta, uma missionária do Senhor Jesus. E essa igreja vai lotar. Quem crê nisso? Dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse ano o povo de Coração de Maria vai ver a diferença. Quem crê nisso? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é só quem quer esse ano ser um crente diferente, como o bom samaritano. Como o bom samaritano. É um crente misericordioso. É um crente que aprendeu hoje aqui que nós precisamos amar o nosso irmão. Mesmo ele sendo ruim, mesmo ele sendo miserável, mesmo ele sendo fofoqueiro, nós precisamos amar. Sexto dia da campanha, a palavra de Deus diz hoje: ame o seu irmão. Senão tudo é perdido. Toda a campanha sua vai ser perdida se você não abrir o seu coração para perdoar e amar o seu irmão. Aleluia. Essa noite é noite de você ser transformado. Querido irmão, eu vou dizer uma coisa agora, igreja do Senhor, posso falar? Se você não perdoar o seu irmão, você não prospera. Se você não perdoar o seu irmão, você não consegue estar aqui pregando a palavra de Deus, você não consegue ministrar o evangelho. Se você não perdoar o seu irmão, você não vai ter o brilho de Deus na sua vida. Porque a mágoa, o ódio, ele deixa a pessoa oprimida. Ele deixa a pessoa
aqui do lado. E você quer ter paz de espírito? Quem quer ter paz de espírito aí? Paz em toda área, em toda área. Prosperidade em toda área. Perdoe, desde já. A gente está fazendo uma oração aqui agora. E nessa oração, você vai colocar os seus inimigos. Você vai perdoar todas as pessoas que já lhe ofenderam. Amém? Que lhe magoou. Pode ficar de pé. Coloca a mão no coração. Coloca a mão no coração. Todos de pé. Dá 1 minuto só. Meu Deus, agora, pastor. 1 minuto só de pé. Todo mundo de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Minhas intercessoras, todo mundo assim com a mão, intercedendo. Aleluia. É um momento difícil agora, porque liberar perdão, tem gente que quer morrer e não quer liberar, sabia? Você sabia que tem gente que quer morrer, quer levar o ódio no coração? Mas ele vai cair por terra aqui agora em nome de Jesus. Amém. Você vai liberar perdão para aquela pessoa que lhe fez o maior mal que você livrou aí agora. Você vai liberar perdão.